Então, hoje eu quero falar de uma coisa que não tem a ver com essa imagem bonita que vocês estão vendo de fundo, mas na verdade é o maior problema que os imigrantes e os nativos canadenses têm que enfrentar. E eu não estou falando do inverno. Imagina o que pode ser? Sim, os impostos. Os imigrantes brasileiros são sempre unânimes em declarar que o imposto do Canadá é alto. Será isso uma verdade ou um mito? A gente sabe que o imposto aqui volta em termos de segurança, educação e outros serviços públicos. Mas isso compensa as taxas altíssimas? Esse assunto é bem complicado e por isso vale a pena analisar por partes. Neste vídeo eu vou discutir apenas a questão do imposto de renda. Aqui nós pagamos outros impostos, mas o mais alto, que tem as alíquotas mais altas, é o imposto de renda retido na fonte. Pode ser que no futuro a gente fale de outros impostos em outros vídeos, mas agora o assunto vai ser só imposto de renda. Vamos tentar responder então a pergunta: o imposto de renda no Canadá é mesmo alto? Como seria em comparação com o Brasil? Vamos começar com uma comparação básica: a porcentagem de imposto retida na fonte para diversos salários. Neste gráfico, nós temos diversas faixas salariais, começando em $900 canadenses mensais, que é cerca de meio salário mínimo aqui, até um salário absurdo de $54 mil canadenses por mês. A ideia é avaliar qual é a proporção que cada um contribui, desde as classes mais baixas até as mais altas. O dólar, no dia que eu preparei o gráfico, estava em R$ 2,2 para cada dólar canadense. Lembrando que não estamos falando de dólar americano, estamos falando de dólar canadense. Vamos começar com a tabela do imposto de renda brasileira. Essa linha azul mostra o tamanho da mordida do leão para cada faixa salarial, em porcentagem do salário. O governo brasileiro implementa uma tabela progressiva de imposto de renda. Aqueles com renda mais baixa são isentos, depois tem várias alíquotas, chegando à alíquota máxima de 27,5% para aqueles que têm o salário mais alto. O gráfico mostra apenas o imposto de renda. Estamos ignorando outras deduções na folha de pagamento, como a previdência, e pegando apenas o imposto de renda retido na fonte, tendo como base um assalariado solteiro e sem dependentes. Agora vamos comparar com a tabela de imposto de renda do Quebec. Aqui no Canadá, cada província tem uma tabela diferente de imposto de renda, e a tabela do Quebec é uma das mais altas, e é nessa província onde eu moro. Existem províncias menos gulosas em questão de imposto de renda, como Alberta, por exemplo. Lá o imposto seria menor. No Canadá também usamos uma tabela progressiva, como aquela do Brasil. E a incidência sobre a classe média baixa é apenas um pouco maior do que os descontos feitos no Brasil. Olhando esse gráfico, parece que a diferença de imposto de renda não é assim tão grande. Quando nós chegamos perto do valor médio de um salário aqui no Canadá, a diferença entre o mesmo imposto pago no Brasil é de apenas 5%. E esses 5% seriam facilmente justificados levando-se em conta que os serviços públicos aqui no Canadá são melhores do que aqueles prestados no Brasil. Mas agora vamos dar uma olhada no resto do gráfico. Quando chegamos aos salários mais altos, a tabela brasileira começa a se estabilizar em torno de 25% de imposto, enquanto a tabela no Quebec continua subindo e subindo cada vez mais, taxando os ricos em até 50% de imposto na fonte. Conclusão preliminar: no Canadá, os ricos pagam muito mais impostos do que os ricos brasileiros, e a classe média paga um pouco mais de imposto do que no Brasil. Mas por que então os brasileiros se assustam tanto com as taxas daqui? Talvez porque, comparando salários apenas usando o câmbio, é uma maneira meio burra de comparar países diferentes que têm custo de vida diferente e que têm uma renda média diferente. Então vou propor outras 4 comparações. Uma usando o salário mínimo brasileiro e canadense, uma usando o salário médio dos dois países, uma comparando o salário médio de um analista de sistema lá e aqui, e a outra usando o salário médio de um diretor financeiro. Vamos então começar com o salário mínimo. O brasileiro que ganha salário mínimo, que eu arredondei aqui para R$900, eu sei que não é isso, ele é isento do imposto de renda. Enquanto no Quebec, o salário mínimo é de mais ou menos $1.800 canadenses, o trabalhador paga 10% de imposto de renda, ou quase isso. O governo canadense não poupa aqueles com baixa renda, cobrando impostos mesmo de quem recebe um salário mínimo. Mas talvez o governo do Quebec não seja tão mal assim. O salário mínimo aqui no Quebec, usando-se a taxa de câmbio para converter em reais,
é 5 vezes maior do que o salário mínimo tupiniquim. E mesmo após descontado o imposto, o valor líquido aqui ainda é cerca de 4 vezes maior do que o salário mínimo brasileiro. E como ficaria a comparação, levando-se em conta o salário médio? Esses valores que eu estou apresentando são aproximados, mas o salário médio de um trabalhador brasileiro, segundo o IBGE, é de pouco menos de R$2.000. E o salário médio aqui no Quebec é cerca de $3.600 por mês. Nessa comparação, o assalariado no Brasil é quase isento e paga menos de 0,5% de imposto sobre seu salário, enquanto a sua versão canadense deixa 18% do seu salário com o governo. Novamente, o governo canadense parece bem mais fominha. Mas, se convertermos o salário médio no Canadá usando a taxa de câmbio, vamos ver que ele é 4 vezes superior ao salário médio brasileiro. E mesmo deixando 18% com o governo, o salário líquido ainda fica 3 vezes maior do que o salário líquido médio brasileiro. Mas talvez essa ainda não seja a comparação mais honesta. Vamos então pegar pessoas com o mesmo cargo aqui no Quebec e no Brasil. Segundo a revista Exame, o salário médio de um analista de sistemas na região de São Paulo é de cerca de R$7.000. Não sei se é bem isso, eu estou muito tempo fora do Brasil, achei meio alto, mas pelo menos fica menos ruim na comparação com o salário do Canadá. Aqui no Quebec, um analista de sistemas recebe em média $5.400 mensais. No Brasil, o analista estaria pagando 15% do salário e aqui no Quebec, 24% do salário em imposto de renda. É claro, então, que o analista de sistema brasileiro que imigrou para o Canadá, ele logo percebe que ele está pagando 10% a mais em imposto de renda e então começa a xingar a mãe do Harper e do Couillard. Mas o salário médio do analista no Canadá é cerca de 70% maior que o salário brasileiro, usando o câmbio como comparação. E mesmo após a garfada do governo, o salário ainda é quase 60% maior. Vamos então para a nossa última comparação, pegar um salário de diretoria. Segundo a minha fonte, que é o Google, um diretor financeiro no Brasil ganha um salário médio de R$20.000 por mês e paga cerca de 23% de imposto na fonte. No Canadá, um diretor financeiro recebe em média $9.000 por mês e paga 31% de imposto na fonte. Notem que 31% de desconto já ultrapassou a alíquota máxima brasileira, que é de 27,5%. E é curioso notar que o salário de diretor financeiro equivale nos dois países. Ou seja, no Brasil, um diretor financeiro proporcionalmente ganha muito mais do que um analista e ainda muito mais que um trabalhador em nível operacional, enquanto no Canadá a discrepância entre cargos mais altos e mais baixos é menor. Essa é a famosa desigualdade social, agora mostrada em números. E é interessante notar que após descontarmos os impostos, o diretor financeiro aqui no Canadá recebe um salário líquido menor do que o seu colega brasileiro. Será que é isso mesmo? Ou eu errei a conta em algum lugar? Bem, minhas conclusões são: no Canadá nós pagamos sim bem mais imposto de renda. O primeiro motivo é porque aqui, mesmo pessoas que recebem um salário mínimo não são isentos. E pessoas com renda baixa já estão pagando algum imposto. Em segundo lugar, porque os profissionais de nível superior ganham proporcionalmente mais aqui do que no Brasil e, portanto, caem em alíquotas mais altas de imposto. Essa comparação que fizemos com analista de sistemas funcionaria também com engenheiros, enfermeiros e outros profissionais. O terceiro ponto é que a taxação dos salários mais altos aqui pode chegar até 50%. O que significa que os ricos canadenses contribuem muito mais para a sociedade do que os ricos brasileiros. Analisando novamente o gráfico comparativo, vemos que no Brasil a carga tributária é concentrada sobre a classe B, que ganha de 5 a 10 mil reais por mês, enquanto os salários mais altos vão ser tributados entre 20% e 25%, o que significa que a classe média alta contribui com as mesmas alíquotas do que aqueles que são mais ricos. Você concorda com essa avaliação? Você aceitaria pagar mais imposto se os recursos voltassem em termos de benefícios? Deixe o seu comentário e até mais!